o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que assim como Davi lembrou de Mefibosete, Ele vai lembrar de você. E as suas dores, o seu passado, as suas falhas, as suas fraquezas, as lutas que quem sabe nem você pediu para entrar, mas você entrou. O teu histórico familiar não vai te descredibilizar. Assim como Davi lembrou de Mefibosete, Deus está lembrando de você essa noite. Gente, a palavra que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês hoje, eu confesso que é uma palavra diferente do que vocês estão acostumados a me ouvir pregar. Porque não que eu gostaria de ser essa pessoa, mas Deus me chamou para um ministério profético a nível muito de conserto, né? Quem já recebeu alguma palavra de correção através da minha boca? Quem já saiu com vontade de ser mais crente da terça profética? Orar mais, ler mais a Bíblia. Porque de fato parece assim que Jeová me deu um chicote do céu, e eu quero adiantar que esse chicote não bate só aí, bate aqui em mim também. Então quase todos os cultos, principalmente na terça profética, a gente prega muito sobre maturidade cristã, sobre compromisso com Deus, sobre constância, sobre conserto, sobre correção. Mas hoje é diferente. Ontem, quando eu fui orar e pedi para o Espírito Santo inspiração para a palavra, afinal eu estou vindo de uma bateria de pregações aí, e eu não queria pregar uma pregação repetida. Eu falei: Senhor, o que é que o teu povo precisa ouvir? E aí quando foi ontem, desde a tarde, o Senhor começou a me falar sobre, e me lembrar sobre a história de um rapaz na Bíblia chamado Mefibosete. Eu até coloquei no meu Instagram, né, para algumas pessoas sugerirem sobre quem eu ia falar, e muita gente errou, porque esse Mefibosete nem é tão conhecido por alguns, principalmente os novos convertidos, mas certamente você vai ser muito inspirado pela história dele. Porém, já dando início à introdução dessa palavra de hoje, quando eu estava orando ao Senhor e perguntei o que é que Deus queria que vocês ouvissem hoje, o Senhor falou claramente que eu deveria pregar sobre o seguinte tema: o Deus que lembra. Olha para a pessoa do seu lado: hoje eu vou mexer com vocês que eu estou afim. E além de eu estar afim, eu estou rouco, e então eu preciso descansar a voz vez por outra. Então, olha, você vai sair amigo dessa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa e fala assim: eu não sei quem te esqueceu. Eu não sei se você se sente esquecido, mas Deus manda te dizer que Ele se lembra. Aleluia. O Deus que lembra. O Deus que lembra. E quando eu falo sobre o Deus que lembra, eu confesso para vocês que eu, como pregador da palavra, que fujo de heresia, eu parei para pensar: meu Deus, a Bíblia está cheia de versículos falando que Deus lembra, que Deus se lembrou. Porém, nós chegarmos a afirmar que o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que Ele é onipotente, que significa que Ele tem todo poder, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Um Deus que nunca foi criado, Ele sempre foi Deus, Ele é Senhor, Ele é atemporal. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele já viu tudo o que vai acontecer. Ou seja, um Deus tão poderoso como esse, beira a heresia dizer que Ele é esquecido, que Ele tem problema de amnésia, que Ele precisa tomar um remedinho chamado ginkgo biloba, que desde criança eu vejo na televisão, que é um comprimido para quem tem problema de memória. Então, quando a gente começa uma pregação já com o título Deus que lembra, eu preciso ser muito responsável em dizer para você que quando a Bíblia fala, porque não sou eu que estou dizendo que Deus lembra não, é a Bíblia que fala. Então, quando eu falo sobre isso, eu preciso te explicar que por que a Bíblia traz essa referência acerca de "e Deus lembrou-se", e lembrou-se Deus de fulano. Porque existe uma técnica, até a nível de linguagem, chamado antropopatia. Olha que nome lindo. Antropopatia significa quando você quer colocar características humanas em um ser divino. E por que às vezes a Bíblia usa o artifício da antropopatia? Porque às vezes, para que facilite a nossa compreensão e para que nós como humanos possamos entender o que é que Deus está querendo dizer, Ele chega ao nível de descer ao nível humano para que a gente consiga entender o que é que Ele quer falar. Ou seja, tem outros momentos na Bíblia que você vai ver que isso gera até muita polêmica na internet, que fala "e Deus se arrependeu". E eu pergunto para você: Deus se arrepende de alguma coisa, irmãos?
Não, falar que Deus se arrepende é falar que Deus errou. Se Deus manda fazer algo e de repente as pessoas não agem como deveriam agir, e a Bíblia mostra que teve pelo menos 2 situações que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, isso não significa dizer que Deus havia errado, que Deus havia se equivocado, mas significa dizer que Deus estava com um sentimento de arrependimento por conta da forma com que as pessoas não valorizaram a sua aliança. E é justamente nessa referência que entra a expressão Deus lembra. Não é que Deus é esquecido, Deus jamais vai te esquecer. A Bíblia fala em Isaías 49:15, e esse é um dos meus versículos preferidos acerca da lembrança de Deus. E sempre que você estiver triste, se sentindo esquecido, leia esse versículo que diz: Deus falando através do profeta Isaías: pode uma mãe esquecer do seu bebê que ainda mama? Quem é mãe aqui, diga amém. Alguém já esqueceu do bebê mamando no seu seio? Tem que ser muito doida, né? A pessoa está aqui dando de mamar, de repente o telefone toca, ela levanta e o menino cai. Não tem como, não tem como. Além de ser o bebê, aquilo que a mãe mais ama, aquele a quem a mãe mais ama, existe um peso no braço da mãe. Não tem como, mas Deus, Ele ama dar uns exemplos bem práticos e claros, e Ele diz: pois fica sabendo que ainda que uma mãe esquecesse do filho do seu ventre, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos o teu nome está gravado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você que está aqui sofrido, você que está aqui dramático, você que está se sentindo um deserto, esquecido, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não te esqueço. Porém, talvez eu ainda não me lembrei de você da forma que você gostaria, e é por isso que existe a pregação dessa noite. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que Deus não esquece. Mas se Deus não esquece, por que que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 8 versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé? Por que que a Bíblia fala em Gênesis 19:29, e Deus se lembrou de Abraão? Por que que a Bíblia fala em Gênesis 30:22, e lembrou-se Deus de Raquel? Por que que a Bíblia fala em 1 Samuel 1:19, e o Senhor lembrou-se de Ana? Por que que a Bíblia fala que Deus lembrou esses personagens bíblicos diante de orações que eles fizeram? Não é porque Deus os esqueceu, mas é aqui onde entra a responsabilidade de um pregador de se aprofundar na palavra. E eu me aprofundei, diga aleluia. E eu descobri que sempre que aparece a expressão Deus lembrou, que você puxa no original da palavra, que foi escrito em hebraico, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver que a expressão lembra, ou Deus lembrou, é uma expressão chamada zakar, ou sacar. E essa expressão em hebraico significa, sempre que aparece sacar na Bíblia, que apareceu nessas 4 referências que eu acabei de ler, o que significa dizer, não é que Deus esqueceu, mas é porque Deus lembrou. E quando Deus lembra, não é porque Ele é esquecido, é porque Deus pensou em uma pessoa com a intenção de honrá-la. Quando a Bíblia fala que Deus lembra de Ana, que Deus lembra de Noé, que Deus lembra de Abraão, o que ela está querendo dizer é que, e naquele dia, depois de tantos anos de espera, Deus pensou nessa pessoa e disse: hoje chegou o dia de eu cumprir a minha promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E talvez você chegou aqui dessa forma. Vamos ser sinceros, quem aqui já nunca se sentiu esquecido? Irmão, ser esquecido por pessoas já é triste, é ou não é? Imagina quando você tem um amigo que pelo menos você pensa que ele é seu amigo, do nada você vê nos stories o aniversário dele e você não foi convidado. Você começa a reavaliar a amizade. Concorda ou sem corda? Concorda, né? Você concorda com isso. Então quando você é esquecido por alguém que você acha que havia uma reciprocidade, seja uma amizade, seja uma honra, isso já é ruim. Imagina, nós como seres humanos, mimizentos e quais nós somos, porque até o ser humano mais saudável ainda tem um nível de mimimi. Até o ser humano mais maduro ainda tem o seu dia que ele está mal, tem ou não tem?
Você às vezes olha para uma situação e você fala: tá vendo? Vou sair da igreja, ninguém me chamou para o GC. Oh meu Deus, pois vai tu no stand e se inscreve no GC, deixa de ser mimizento. Oh meu Deus, eu cheguei na igreja e o fulano não me deu a paz do Senhor. Pois fala tu, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós somos assim. Tem momentos que a gente está frágil. E o pior não é nem quando a gente acha que os homens nos esqueceram, que já é ruim. Agora imagina o sentimento de ser esquecido por Deus. Eu não sei você, mas como vocês sabem, se tem uma característica que eu tenho nas pregações e na vida, é que eu sou sincero. E nesses 22 anos que eu caminho com Deus, eu já me senti esquecido por Deus pelo menos umas 20 vezes. E quem me conhece também sabe que eu sou o rei do choro quando eu tenho que chorar. Eu choro até por um vento, principalmente quando eu estou abalado, angustiado. E aí quantas vezes eu cheguei na presença de Deus porque aconteceu uma situação que eu não esperava, porque eu me vi passando por um deserto, porque mesmo obedecendo a Deus na igreja, pregando, Ele permitiu acontecer coisas que eu não esperava, porque Ele me fez promessas e a promessa ainda não se cumpriu. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, eu me vejo quase que no desespero de falar: e aí, Senhor, me esqueceu mesmo, foi? E o pior não é nem isso, o pior é quando você vê os outros sendo abençoados na sua frente. Eu repreendo todo espírito de inveja, mas não é nem a questão da inveja. Vamos ser sinceros, as moças que estão aqui solteiras, que ainda não casaram, eita pai, você que é solteiro ou solteira essa noite, diga: lembra-te de mim, Senhor. Se você não levantar, se você ficar com vergonha, você não vai casar nunca. Porque ser solteiro não é uma maldição, não é uma chaga não, meu amigo. Tem vergonha de dizer que está solteiro? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Até porque vai que o teu varão está aí pertinho de ti e ele vai ver tu levantando a mão. Eu creio. Quem é solteiro aqui, diga: lembra-te de mim, Senhor. Pois é. Eu vou falar das moças, porque as moças são mais emocionais do que os homens, né? E até porque infelizmente hoje, de fato, estatisticamente, tem mais mulher do que homem no mundo. Vamos falar a verdade. Então, a moça tá com seus 35, 38, 40 anos de idade. E aí vê as amigas tudo casada. E quando não, com 2 meninos. Aí ela vai visitar as amigas do colégio. De repente ela se vê numa situação de babá sem remuneração. E ela fica lá cuidando das filhas da amiga. E ela fica pensando: Senhor, não é por nada não, meu pai, mas essa minha amiga nem tão bonita como eu ela é. Meu Deus, meu pai, até minha amiga feia, estranha, ela casou com esse homem bom. Senhor, tu me esqueceu, foi? Então vamos falar a verdade. Quantas vezes, por conta de uma oração não respondida, uma promessa não cumprida, um pedido que Deus não te respondeu, um deserto que você está atravessando, uma promessa que o tempo passa e ela não se cumpre, Deus já falou na boca de 10 profetas e nada, você chega ao nível de, com muita sinceridade, dizer: Deus, e aí, tu me esqueceu? Quem já passou por isso? Meu Deus, como vocês são santos. Então eu vou mudar a pregação, para que eu vou pregar outra coisa. Porque se vocês nunca se sentirem esquecidos, não faz sentido eu pregar isso. Todos nós em algum momento ou nos sentimos ou vamos nos sentir esquecidos. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: ainda que todos te esqueçam, Deus não vai te esquecer. Mas pastor Samuel, se Deus não me esquece, por que Ele não me responde logo? Porque Ele é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Meu amigo, ou coisa triste é caco no meio dos cacos, barro contendendo com oleiro. Quanto mais você reclama, quanto mais você estribucha. No Ceará, estribuchar é ficar se batendo, viu? Eu tenho que traduzir. Quanto mais você se aperreia, mais tempo você fica na cadeirinha de balanço da paciência do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não honra filho mimado. Deus honra filho obediente que confia. Deus não se move por necessidade ou desespero. Deus se move por fé. Passou 5 anos e você continua crendo. Passou 10 anos e você continua crendo. Por quê? Porque de fato eu estou aqui como profeta de Deus nessa terça profética para dizer que se você está assistindo esse culto, é sinal que essa semana Deus lembrou de você. Essa semana Deus está pensando em você. Aleluia. E por que aquela sua amiga que prometeu que vinha para o culto com você hoje não veio? Porque não chegou o tempo dela ainda. Deus não deixou nem ela vir para o culto. Porque essa palavra não era para ela ainda vai ficar um pouquinho no deserto. Mas você que veio para esse culto hoje,
Eu quero te dizer que eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para encher linguiça, eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para ser profeta de Deus. E essa palavra eu não tirei da cabeça de outra pessoa, essa palavra veio diretamente do céu, ontem de madrugada na minha sala, e Deus me deu autoridade para falar: Samuel, fala para o meu povo que eu vou lembrar deles. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: chegou o tempo de eu lembrar de você. E mais uma vez, eu espero que você tenha entendido, Deus nunca te esqueceu. Mas quando a expressão sacar aparece na Bíblia, é porque Deus pensou em alguém com a intenção de honrá-lo. E de tantas pessoas que Deus lembrou, que eu teria aqui uma lista imensa para falar, e vocês mesmos poderiam sugerir, assim como muitos acharam que eu estava ontem falando sobre José. Porque vamos falar a verdade, José passou 13 anos num festival de luta. Quem já passou um festival de luta? Meu irmão, parece assim uma tribulação. Tem momento na nossa vida que é a turnê da aprovação. Não sei se você já passou por isso. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 22 anos de crente que eu tenho com Deus é que prova nunca anda sozinha. Quando vem uma, se prepara que tem duas junto. As portas financeiras se fecham, o menino adoece. É assim ou não é? Prova só anda de gangue. Provação nunca anda sozinha. Mas eu também estou aqui como profeta para dizer que assim como as provações muitas vezes elas vêm concentradas, assim também quando chega o tempo de Deus honrar, é uma promessa encarrilhada na outra, se cumprindo sobre a sua vida. E é um ano inteiro só de cumprimento de promessa de Deus. Assim foi comigo no ano de 2023. Ou melhor, no ano de 2021. No ano de 2021, depois que eu vim de um deserto lá nos Estados Unidos, que ninguém aguenta mais ouvir essa história, que eu morei com uma família endemoniada, caí num golpe, fui morar 6 meses lá, e acabou que eu não tinha onde morar, porque um amigo meu que ia conseguir a casa de uma família americana, e acabou que esse meu amigo se atribulou. Eu fui parar na Califórnia, só pela fé. Quando eu cheguei lá, caí num laço, porque me indicaram uma família, e eu fiquei naquela família, fiz um contrato sem saber inglês, e a menina colocou o contrato do apartamento no nome dela, e nessa época eu nem entendi o que ela estava fazendo, porque eu chamava o verbo to be de Toby, então eu não sabia nada do que estava acontecendo. Resumindo, eu me vi preso por 6 meses dentro de uma casa, passando a maior luta e humilhação da minha vida, e eu ainda falava: Deus, isso aqui é uma pegadinha, é? Senhor, eu vim aqui porque tu mandou vir para os Estados Unidos, e é só luta desde que eu cheguei aqui. Ele falou: pois é, bem-vindo ao seu deserto. Eu te trouxe para cá, porque em Fortaleza ninguém deixava eu te provar. Quando eu começava a te provar, um amigo vinha para te tirar da aprovação. E aí eu te trouxe para cá, para Califórnia, que quase não tem brasileiro que te conhece na internet para te ajudar. Era luta. Quando eu tentei cancelar o contrato, eu liguei para um advogado, e não era nem para o advogado resolver meu problema, só para ele me aconselhar, ele me cobrou $400. Eu falei: não, amigo, eu não quero que tu assuma o BO não. Eu quero só que primeiro tu faça uma consulta, me dizer mais ou menos se faz sentido o que eu estou passando. Aí ele falou assim: $400 a conversa. Eu falei: não, pode deixar, eu vou aqui orar mesmo, que é de graça. Enfim, o fato é que, meu amigo, foi tanta luta, mas toda vez que eu estava lá chorando, Deus falava comigo: quando você voltar para o Brasil, eu vou te levar para outro nível. Se você for aprovado nesse deserto e você aprendeu o que é que eu estou querendo te ensinar, você não sabe o que é que eu vou fazer na sua vida. E aí, eu chorando no meu desespero, eu falava: Deus, eu não quero que tu faça nada novo na minha vida não, só me devolve para a vida normal que eu tinha. Já estava ótimo, que negócio de subir de nível, o nível já estava maravilhoso. E aí, Deus me quebrou. Mas também, meu amigo, o que eu passei em 2019 de luta, em 2020, 2021, foi um festival de bênção. Era tanta vitória, Deus abençoou, que eu mobiliei o meu apartamento que eu tinha lá em Fortaleza por um milagre. Um curso online que eu lancei, que eu achei que ninguém ia querer ser meu aluno. De repente o curso explodiu, era só o dinheiro entrando, e eu com medo até de ser preso. Eu falei: meu Deus do céu. Hoje em dia é tanta gente sendo presa que a gente fica com medo até de chegar na cozinha e tá a polícia, né? Enfim, tá repreendido, tá tudo certo. Mas na época era tanta bênção que eu me assustava. E é isso que eu vim profetizar para você hoje. Se você está no deserto, é hora de chorar, porque a Bíblia diz que é tempo de chorar. Mas eu vim como profeta para dizer que também vai chegar o tempo de Deus lembrar de você. E quando chegar esse tempo, você vai viver um festival de milagres. Não vai cair por terra nenhuma palavra que Deus te prometeu. Tudo que Ele falou vai acontecer. Mudei para o apartamento, conheci minha esposa, diga glória a Deus.
Fui convidado para uma viagem em Israel, com tudo pago, 0,800. 18 dias de viagem. Inclusive foi nessa viagem que eu conheci o meu pastor André Fernandes. Ou seja, foi um ano de romper na minha vida. 2020 e 2021 era tanta bênção que eu ficava com medo. Eu ficava procurando a câmera do Silvio Santos para poder saber o que é que estava acontecendo. Mas é assim que a Bíblia fala que vai acontecer. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor te tirar do cativeiro, você vai ficar como quem sonha. A tua boca vai se encher de riso, a tua língua de cânticos. Aleluia. Mas bem, de tantas pessoas que eu poderia falar, eu quero rapidamente contar para vocês a história de um rapaz chamado Mefibosete. A Bíblia fala que Mefibosete, para você que nunca ouviu falar sobre ele era um príncipe da Bíblia. Que príncipe, Samuel? Ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do primeiro rei de Israel, a saber, o rei Saul. E Mefibosete, ele já nasceu, meu amigo, com toda sorte de bênção. Imagina você ser filho de rei. Imagina você já nascer no palácio. Eu não sei você, meu amigo, mas se eu cresci em outras vidas, que eu não creio, porque o Espiritismo crê, mas a Bíblia fala que não existe outras vidas. Você que crê em reencarnação, vá ler a Bíblia e se converta, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma única vez, seguindo-se após isso o juízo. Ou seja, até doutrina eu estou ensinando aqui, para dizer para você que não tem outra vida. Você que acha que a sua cachorra é uma tia sua que voltou, não, a sua cachorra é a sua cachorra. Pode alimentar ela normal, ela não é uma alma que entrou nela. Com todo respeito, né, a quem decide crer nisso, biblicamente eu preciso te esclarecer. Então eu não creio em outras vidas, amém? A gente só tem uma vida, então aproveite bem essa e seja sábio. Mas se eu cresce, em outra encarnação eu queria vir herdeiro. Pensa uma curiosidade que eu tenho para saber como é. Você acordar bilionário, e você fala assim: meu Deus do céu, quais os amigos que eu chamo para dar uma volta agora lá em Dubai, só para poder... Meu amigo, deve ser muito legal, é ou não é? Eu sei que tem uns herdeiros aqui se fazendo de doido. Eu sei que tem uns. E eu imagino que deve ser maravilhoso a sua vida. Eu não lhe julgo não. Tem gente que fala: esse povo que nasceu com tudo na mão, não valoriza, destrói tudo. Para de falar isso, deixa de ser invejoso. Oxe, tu não teve sorte de nascer nessa família? Pois se apega com Deus e vai estudar, que Deus vai te honrar de outras formas. Enfim, o que eu quero dizer é que Mefibosete nasceu com a vida feita. Ele nasceu dentro do palácio real. Ele era filho de Jonatas. Irmão, existia uma garantia que à luz de uma aliança, a coroa, como em todos os reinados, seria sucessiva, passando de pai para filho. Ou seja, o natural, se Saul não tivesse desobedecido, seria a coroa de Saul passar para Jonatas, e de Jonatas passar para Mefibosete, seu filho. Só que o que é que a Bíblia fala? Que no capítulo de número 4 de 2 Samuel, e eu quero fazer essa leitura com vocês, porque essa é a passagem bíblica em que Mefibosete primeiro aparece. Na verdade, esse é o versículo que concatena. Para você que não sabe o que é concatena, é uma palavra bonita que eu aprendi, que significa junta tudo. Mas em vez de falar junta, fica mais chique concatena. E esse versículo, ele concatena, respeita o meu português, tudo que tinha que se falar sobre Mefibosete. Olha o que é que a Bíblia diz. Irmão, sabe por que eu amo a Bíblia? Tem gente que fala que é chato ler a Bíblia. Você está lendo errado, porque não tem como a Bíblia ser chata. Meu amigo, a Bíblia é tanta história, além de aprendizado a nível moral, cultural. Tem histórias que é para você crer em sobrenatural. Sabe por que tem gente que está com a fé pequena? Não é por outra coisa, não, é porque não pega na Bíblia. Ficar assistindo televisão e passa o dia todo enrolando no Instagram. Sabe quando é que tu vai ter fé? Neve! Que quer dizer nunca. Você nunca vai ter fé, porque você vai ter justamente o resultado daquilo que você alimenta. Então, meu amigo, a Bíblia é um livro incrível. Quando eu li essas passagens, quando eu li essas histórias pela primeira vez, eu ficava como quem estava lendo de fato um livro de romance, de aventura, de ação. Porque, meu irmão, pensa numa história de reviravolta, a história desse rapazinho aqui chamado Mefibosete. O menino nasce com tudo na mão, quando é de repente, aos 5 anos de idade, tudo que ele tinha de sorte vira azar no mesmo dia. Vamos ler juntos? 2 Samuel, capítulo de número 4,
versículo de número 4. Coloca aí no telão, DJ. Diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, porque ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas, seu pai e seu avô, haviam morrido. Sua ama, ou seja, a sua babá, quando ouviu a notícia, ficou nervosa, porque o comum que acontecia naquela época dos reis, era que quando um rei morria, o que sobrasse da família tinha que se esconder, porque o comum era que o novo rei mataria toda a família que restasse, para que não houvesse no futuro um pleito ou uma disputa por essa cadeira. Ou seja, quando a babá ouviu falar que os 2 reis, Saul e o príncipe Jonatas, pai e avô do seu bebê que ela cuidava, tinham caído juntos na batalha, ela desesperada, e eu entendo o desespero dela, pegou o menino de 5 anos no braço e saiu correndo. Porém, quando ela o apanhou e o fugiu, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco, ou seja, aleijado de ambos os pés. E o seu nome era Mefibosete. Não, irmão, não dê glória não, foi muita luta. Meu amigo, sinceramente, pensa comigo. O menino era príncipe, o menino morava no palácio, a vida dele estava feita, quando de repente, da maneira mais inesperada, Saul e Jonatas morrem. E quando morrem, a babá vai correndo para ver se pelo menos faz com que a vida dele escape, que ele seja criado na casa de qualquer pessoa que dê para ele morada. E ela, nervosa, corre. Ou seja, aquele menino com 5 anos, a partir do momento que o pai e o avô morreram, ele já estava pobre, ele já não era mais sucessor de governo ou de coroa nenhuma, ele já tinha perdido toda a riqueza a qual ele tinha nascido, e para terminar de arrebentar, quando vai correr com o menino, a babá ainda derruba e o menino fica aleijado. E aleijado em uma época, há milhares de anos atrás, que não existia cadeira de roda, que não existia facilitação para cadeirantes. Ser aleijado naquela época, ter alguma deficiência, perdão, não gosto dessa palavra aleijado, a Bíblia tem essa palavra, mas enfim, é melhor falar deficiente. Ele deficiente, simplesmente se vê nessa situação. E aí, a história continua correndo, e a gente descobre que esse menino Mefibosete arranjou uma casa para morar de favor. Alguém teve misericórdia dele e deu para ele morada, para ele viver como um mendigo de favor na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel, em uma cidade por nome Lodebar. E o que é interessante nessa história, para que eu possa encerrar essa parte, já para seguir para a parte boa, que eu já estou doido que chegue logo, a palavra de Deus diz que essa cidade chamada Lodebar, ela significa terra do esquecimento, terra do abandono. Quando o Mefibosete cresce, que ele ouve a história traumática dele, e alguém fala para ele: cara, o que é que tu fez contra Deus, hein? Para tu merecer uma desgraça dessa. Porque se tem uma coisa que nunca falta quando a gente está na prova, é pessoas para zombarem de nós. Se tem uma coisa que nunca falta para nos angustiar, é pessoas para perguntarem aonde está o teu Deus. É pessoas para olharem para você e falar: tu não disse que ia acontecer isso? Cadê que não acontece? Como a Bíblia fala que Jó atravessou. Então Mefibosete, sem dúvida nenhuma, além de todas as dores, complexos, traumas, rejeições e porquês que ele tinha na cabeça dele, toda vez que ele lembrava o nome da cidade que ele morava, ele lembrava que ele não passava de um esquecido, de alguém que aparentemente tinha nascido para triunfar, nascido para reinar, mas na verdade agora ele havia nascido para sofrer. Pois bem, a história de Mefibosete está lá acontecendo paralela, na cidade de Lodebar, uma cidade periférica, uma cidade pobre, uma cidade marginalizada, que não tinha oportunidade para ninguém. Mefibosete, só viver para ele já era muito, ter o que comer já era o bastante. Ele jamais sonhou em voltar para o palácio. E a palavra de Deus diz que enquanto essa história está acontecendo paralela, você conhece o que aconteceu após a morte de Saul. Chegam até Davi e dizem: Davi, Saul e Jonatas acabaram de morrer na batalha. Chegou o tempo de até que enfim você assumir o trono como rei. Davi era outro homem que estava esperando uma promessa de Deus se cumprir. Quem conhece o rei Davi aqui, diga amém.
E a palavra de Deus fala que então Davi chega ao trono, como Deus havia prometido através do profeta Samuel, e ele se torna rei de todo Israel. E aí, meu amigo, tudo que Davi passou de prova se transformou em vitória, em honra. Agora Davi não morava mais em caverna, agora Davi morava no palácio. Agora Davi não era mais um menino que fugia de Saul, que buscava matá-lo. Agora ele era rei. Deus havia abençoado. Davi saiu da pior posição para a maior posição que ele poderia chegar. Ou seja, Deus cumpriu a promessa e Deus lembrou-se de Davi. E assim como Deus lembrou de Davi, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu também lembrei de você essa semana. Eu estou pensando em você. Aleluia. E aí a palavra de Deus vai dizer que Davi então assume o trono. E aí é onde nós chegamos em mais uma reviravolta dessa palavra. A Bíblia não diz quantos anos se passaram. A Bíblia não diz quanto tempo Mefibosete viveu na cidade de Lodebar. Porém, o contexto denota que foram muitos anos que ele viveu daquela forma, de favor, esquecido, lidando com os porquês. Por que que a minha vida virou essa miséria? Por que? Será que Deus não me ama? Qual é a culpa que eu tenho do pecado do meu vô, que, como nós sabemos, foi um rei que apostatou da sua fé? E mesmo lá, Mefibosete lidando com tudo isso, Mefibosete jamais imaginava que um dia Deus lembraria dele. E a palavra de Deus fala, e eu quero ler com você o que diz em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 4. 2 Samuel capítulo de número 9, versículo 1 a 4. Está lá Mefibosete esquecido. Está lá Mefibosete sem nem imaginar o que é que Deus estava preparando para ele. Porque eu também estou aqui para profetizar que o seu nome está sendo falado em mesas que você nem imagina, que tem portas se preparando para abrir, que tem boas notícias que estão pertinho de chegar. Aguarda só mais um pouquinho. Aleluia. Eu creio. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Hoje você olha para uma situação da sua vida e você fala: está difícil. E Deus está olhando lá do céu e dizendo: está fácil. Hoje você está olhando para uma promessa sua e fala: eu não vejo condição disso se cumprir. Isso aqui vai demorar no mínimo 10 anos para se cumprir, mas se Deus quiser, Ele faz em 10 dias. Sabe, irmão, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou para mim: olha, Samuel, como a vida é. A vida não manda aviso prévio. De repente coisas ruins acontecem. Quem sabe você não caiu do braço de uma bala e ficou aleijado, mas quem sabe apareceu uma doença. Quem sabe você está enfrentando um divórcio. Quem sabe as portas financeiras estão fechadas. Quem sabe você está aqui no meio dessa multidão e só Deus sabe o que você está enfrentando. E ainda assim você está aqui nessa igreja, plena terça-feira, porque aqui você sabe que tem esperança. Aqui você sabia que você ia receber uma palavra profética. E um dia eu ouvi uma frase que eu amo dizer: que quando você não souber o que fazer, pelo menos saiba para onde ir. E sabe para onde é que você vai quando você não sabe o que fazer? Para a igreja. Você vai para o seu quarto, se ajoelha e tranca a porta. Aleluia. E enquanto eu meditava nessa palavra, que o Senhor falava comigo sobre essas reviravoltas, o Espírito Santo falava: olha, filho, como a vida é. De repente a vida de Mefibosete deu uma reviravolta para o mal. Mas anos depois, quando ele já estava conformado com a vida desgraçada que ele vivia, de repente, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: é de repente. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e fala: o de repente de Deus está vindo. O de repente de Deus está chegando. Aquilo que você está esperando há 10 anos, em uma semana Deus te surpreende. O Deus que lembra é o Deus do de repente, é o Deus do inesperado, é o Deus que faz surpresa, é o Deus que está preparando tudo o que você precisa.
Aleluia. Do mesmo jeito que a vida dele deu uma reviravolta para o mal de repente, a vida dele deu uma reviravolta para o bem. Olha o que diz, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 4. A história, avançou anos. E olha o que a Bíblia vai dizer. Olha que capítulo precioso. A Bíblia vai dizer, em certa ocasião, eu amo isso, certa ocasião, e um determinado dia, o dia que Deus lembrou de Mefibosete, Davi, do nada, ele acorda no café da manhã, está lá ele reinando, vivendo como rei, a vida dele maravilhosa, obrigado. Só que Davi, gente, eu quero abrir esse parênteses só para dizer que não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se tem uma coisa de coração de Davi, e a Bíblia nos mostra, é que ele era generoso. Davi amava as pessoas. Davi cultivava o princípio da honra. E olha o que a Bíblia fala. Do nada Davi acorda numa manhã e então pergunta, do nada ele acorda com saudade do seu amigo Jonatas, lembrando do passado, das histórias que ele viveu, e de repente ele lança a pergunta: vem cá, gente, será que ainda resta alguém da família de Saul a quem por acaso eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então alguém falou, tem um servo, um antigo empregado de Saul, chamado Ziba, ele deve saber se sobrou alguém vivo. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Então perguntou-lhe Davi, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E Ziba prontamente respondeu, sim, ainda há um. Só havia um vivo, um azarado, um esquecido, um desgraçado, jogado de favor em uma terra de esquecimento. E Ziba diz, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então Davi disse, onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E aí vem o melhor versículo 5, que diz, então o rei Davi mandou trazê-lo. Eu gosto mais da minha versão, que dizia que Davi perguntou, onde ele está, manda buscá-lo. Só que sobre essa passagem eu peço que vocês me deem um tempo. Quem pode me dar mais 10 minutos? Eu ainda estou no tempo aqui do horário, viu? Eu só estourei um pouquinho, mas eu estou muito empolgado. Essa história é linda demais. Vocês conseguem me dar 15 minutos? Irmão, não é por nada não, mas tem quarta-feira que o culto acaba 11 horas. Então hoje não é possível que eu vá preso. Eu estou com medo de ser preso, porque é muita prisão essa semana. Mas não é possível que eu vá preso por causa de 20 minutos. Oh meu Deus, eu estou brincando, está repreendido. Mas escuta. A Bíblia fala, e eu quero que você dê atenção a isso. Por que Davi lembrou de Mefibosete? E essa palavra mexe muito comigo, porque quem me conhece sabe que eu amo a palavra amizade. A Bíblia fala que quando Davi acorda e ele decide exercer graça e misericórdia sobre alguém, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é o seu amigo Jonatas. E para você que não sabe, Jonatas não era só o filho de Saul. A Bíblia também vai dizer em 1 Samuel capítulo 20, e eu vou correr com essa explicação para que você entenda, que Jonatas, filho de Saul, foi a amizade mais inesperada que Davi poderia ter no reino. Porque pensa comigo, como vocês conhecem a história, Davi chega como o primeiro iFood da história, para deixar um lanche para os irmãos, quando o gigante estava afrontando. Quem lembra 1 Samuel 17? E aí ele se prontifica para guerrear contra o gigante. Vocês conhecem a história. Ele vai no nome do Senhor e ele vence o gigante. De repente Davi cresce aos olhos de Saul e fala, quem é esse menino corajoso? Quem é esse menino guerreiro? Vamos trazer esse menino para o palácio. Então Davi vai para o palácio para servir Saul. De repente Saul se rebela contra Deus, e a Bíblia fala que um espírito de depressão, um espírito de opressão começa a atribular Saul. Aí de repente, em um momento, a Bíblia não fala especificamente que foi assim que aconteceu, mas deixa eu pensar no meu pequeno mundo de Bob. Eu imagino que ele chega para Saul quando ele está lá triste, chorando. Naquela época nem remédio tinha para tomar. E ele fala assim, ô seu rei,
eu posso cantar um louvor para você? Porque quando eu morava na casa do meu pai, eu compunha hinos para Deus. E Saul canta, estou mesmo para morrer. E a Bíblia fala que Davi começou a cantar para Saul e adorar a Deus. E enquanto ele adorava, a paz de Saul era devolvida. A Bíblia diz que enquanto Davi adorava a Deus, é por isso que eu digo para você que está angustiado, triste, depressivo, em pânico, o louvor é a sua melhor arma. Deixa o louvor tocando o dia todo. Se você está sofrendo ataques pela madrugada, liga o teu celular com louvor baixinho, que tu vai ver que demônio nenhum vai se atrever a chegar perto da sua cama. Davi estava lá para servir. Só que nós sabemos que no capítulo 16, antes dele enfrentar o gigante, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi. E meu Deus, não me faça contar a história todinha, senão vai acabar aqui domingo esse culto. Mas no capítulo 16, Deus tinha usado o profeta Samuel para dizer para o menino Davi: Davi, o Senhor te escolheu e você vai ser o novo rei de Israel. E a Bíblia fala que a cabeça dele é ungida com óleo, e ele já chega em Israel, dentro dele sabendo que havia uma promessa. Mas da parte dele, ele não tentou forçar nenhuma porta. Resumindo, tudo que ele podia ele fazia para Saul, mas mesmo assim ele foi perseguido. E a Bíblia fala que Davi se tornou, mesmo sendo baixinho, um dos maiores guerreiros do exército de Saul. De modo que um dia Saul, altamente cheio de ego, está andando pelo palácio, pelos arredores, e ele ouve um grupo de mulheres cantando, um fã-clube de Davi, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Quando Saul ouve aquilo, ele pensa: opa, tem algo acontecendo. Esse menino vai tomar meu reino. E na verdade, Saul talvez não estava preocupado nem com ele, ele estava preocupado era com Jonatas. Que é isso? O próximo rei é meu filho Jonatas. E a Bíblia fala que ali Saul começou a odiar Davi e começou a procurar ocasião para matá-lo. E aí nós chegamos em 1 Samuel capítulo 20, que não dá tempo ler, eu até tinha separado para ler, mas não vai dar tempo por causa do horário. A Bíblia fala então que Davi percebe que Saul estava preparando uma ocasião para matá-lo. E nessa época, convém eu lembrar para explicar, que Jonatas estava amigo de Davi. De tanto eles conviverem no palácio, Deus selou uma aliança entre eles, uma amizade, como diz a palavra, que existem amigos mais chegados do que irmãos. E é por isso que hoje eu também quero declarar que você vai honrar as alianças que o Senhor colocou na sua vida, porque tem promessas que você vai viver que passam por uma aliança que Deus fez com você no passado. A Bíblia fala que eles eram tão amigos, mesmo com o pai de Jonatas contra. Saul via que Jonatas era direto com Davi, para onde Davi ia, Jonatas ia atrás. Os dois eram junto direto. Pensa nos casca de bala. Jonatas era o casca de bala de Davi, Davi era o casca de bala de Jonatas. Tudo eles faziam juntos. E Saul odiava, porque ele olhava para o filho e falava assim: ei, lesado. Se Saul fosse cearense, ele ia olhar para o filho e falar assim: ei, jumento, tu não está vendo não, que esse menino aí que tu está melhor amigo, ele vai ser um novo rei. Disseram que Samuel profetizou. Olha o poder que está nesse menino, não é normal. Como é que um menino desse tamanho vence um gigante? Esse menino não é normal, ele vai tomar o reino de ti. E Jonatas olhava para Saul e nem ligava, porque Jonatas era sadio. E ele, detalhe, havia reconhecido a unção que estava sobre a cabeça do seu amigo Davi. E aí no capítulo 20, que é onde acontece essa aliança, a Bíblia fala que Davi combina: Jonatas, vem aqui no campo que eu preciso falar contigo um negócio. Aí Jonatas vai correndo escondido, diz: amigo. E ele fala: amigo, eu estou fugindo, eu estou indo embora. Por quê, cara? Porque o teu pai busca matar-me. Ele até é doido, Davi. Não, é coisa dele, papai é doido. Falou assim: não, amigo, eu já percebi, ele quer me matar, e eu vou embora, eu vou fugir, senão ele vai me matar. Eu vim aqui só me despedir de ti. E aí Jonatas, desesperado, triste, não queria que o amigo dele fosse embora, falou: amigo, me dá um tempo, porque essa semana vai ter festa de lua nova, e eu vou ter 3 jantares com meu pai. E aí tu não vai para o jantar, meu pai vai sentir tua falta na mesa, e aí eu vou sondar. Eu vou dizer que eu te liberei para ver se ele fica normal ou se ele fica indignado. Aí a gente vai ter certeza. Tá bom, vai lá, pois eu vou me esconder aqui no campo. Quando tu tiver a resposta, tu solta 3 flechas, para poder o teu segurança ir buscar, e aí tu vem me contar. Fechado. E aí a Bíblia fala que Jonatas vai para esse jantar,
E quando ele está lá, Saul está comendo na cabeceira da mesa e fala: cadê o baixinho? Cadê o pivete? Aí Jonatas olha e fala assim: não, papai, ele foi ver a família dele. E aí ele me pediu permissão, como empregado que Davi era, e eu liberei. E aí a Bíblia fala que Saul é tomado de possessão. Você está louco? Ele fugiu, cadê ele? Ele falou: calma, pai, ele só foi ver a família dele e depois ele volta. Eu quero esse menino agora aqui. Porque Saul já tinha se organizado para matar Davi naquela semana. E aí ele fala: calma, pai. E aí Saul se revolta ainda mais, enfurecido com o filho, e fala: você está protegendo ele, eu devia matar você também. E a Bíblia fala que Saul lançou uma lança contra o próprio filho Jonatas, e Jonatas se protege. E aí ele percebe: de fato meu pai quer matar o meu amigo. E aí ele se levanta da mesa, corre para o campo onde Davi estava escondido, lança as flechas, o segurança vai ver, fica só ele e Davi. E aí ele já olha para o amigo em lágrimas e fala: é verdade, meu amigo, o meu pai tenta matar-te. E o que eu amo nessa amizade de Jonatas e Davi é que mesmo se despedindo, Jonatas olha para ele e fala: mas amigo, ninguém poderá te resistir se o Senhor for contigo. Meu amigo, eu sei que ele é meu pai, mas eu reconheço a unção de Deus sobre a sua vida. E eu quero te dizer, meu amigo, que o Senhor vai te vingar dos teus inimigos. E aí, irmãos, aquela amizade, que é uma das amizades mais lindas da Bíblia, na verdade, essa é a amizade mais linda que você vai ver na Bíblia Sagrada. Sempre que você vai falar sobre amizade, a referência é Davi e Jonatas. É claro que teve a amizade de Ruth e Noemi, de Paulo e Timóteo, de Elias e Eliseu, mas Davi e Jonatas, a Bíblia fala que a alma deles era ligada. E isso está escrito no capítulo 20. A Bíblia fala então que eles se abraçaram, deram um beijo no rosto um do outro, chorando muito. Mal sabiam eles que era o último abraço que eles dariam na vida. Mas o que eu amo, não vou ler por causa do tempo, mas é no último versículo fala: amigo, Jonatas fala para Davi: eu posso te pedir só uma coisa? E Davi fala: claro, meu amigo. E em outras palavras ele diz: eu sei que você será rei, eu sei que há uma promessa sobre a sua vida. Eu não sei como é que vai acontecer, por favor, não está escrito desse jeito na Bíblia. Isso é aqui a forma que eu interpreto. A Bíblia diz que eles, conversando e fazendo uma aliança um com o outro, eles disseram, em outras palavras: amigo, eu não sei quem é que vai vencer de nós dois. Eu não sei se tu vai morrer e eu vou ser rei no lugar de meu pai, ou eu não sei se você mesmo vai ser rei. Mas vamos fazer uma aliança. Ainda que um de nós morra, que um não esqueça a descendência do outro. Lembra de mim, amigo, lembra da minha família, e eu lembrarei da tua. E ali eles firmam uma aliança. Eu quero declarar sobre a sua vida essa noite que o Senhor vai te dar alianças como Davi e Jonatas, alianças que você vai valorizar, amigos que a Bíblia diz que são mais chegados do que irmãos. E eu creio nisso. Eu sou defensor daquela frase que diz que tem pessoas que você conhece, mas tem outras que é Deus que te apresenta. E eu sei que tem gente ali se abraçando já. Eu sei que tem amiga ali já segurando a mão. E nesse momento eu te convido a agradecer a Deus pelos seus amigos. Se tem algum amigo seu perto de você, se tem algum amigo que te trouxe para a igreja, pelo menos abraça ele agora. Fala obrigado por você estar aqui. Se você é grato por alguém que Deus usou em algum momento da sua vida para ser consolo, para ser esperança, para estar do seu lado, que você possa honrar, que você possa agradecer, que você possa honrar a vida de cada pessoa, de cada amigo que Deus colocou na sua vida. Porque tem amigos que você pensa que são só de uma estação, mas você às vezes morre, e os filhos dos seus filhos ainda vão ser honrados por essa aliança. Jonatas morre, Saul morre, e Davi decide lembrar da aliança que ele tinha com seu amigo que havia morrido. E eu encerro dizendo, e focando também nessa parte que eu achei importante de dizer, que quando Davi pergunta para Ziba: restou alguém vivo? Em vez de Ziba dizer: sim, tem um menino chamado Mefibosete, um rapaz que hoje está grande. Mas sabe o que foi que Ziba falou? Sobrou um aleijado de ambos os pés. Sabe, queridos, sem querer maldar, mas já maldando, como é triste quando as pessoas, em vez de chamar as outras pelo nome,
rotulam elas pelas suas dores. Como é triste. E é tanto que quando a gente vê Ziba, o cara que era empregado do menino, em vez de falar o nome do cara, olha, tem um filho, um menino injustiçado, tem um homem que está sendo criado de favor lá em Lodebar. Ô Davi, lembra dele. Ô Davi, ajuda ele. Não. Em outras palavras, eu até vi um comentário bíblico dizendo que o que Ziba falou sugeria a Davi que ele não se envolvesse com Mefibosete, porque seria difícil um deficiente no palácio, porque seria difícil um deficiente sendo levado para cima e para baixo, não combinava com o palácio. E é por isso que eu quero te lembrar essa noite, que no teu tempo de esquecimento, muitas pessoas te rotulam pelo teu fracasso, pelo teu passado, pelo teu erro, pelo teu pecado, pela tua família, pela tua dificuldade. As pessoas olham e falam: ele? Não, ela. E o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que assim como Davi lembrou de Mefibosete, Ele vai lembrar de você. E as suas dores, o seu passado, as suas falhas, as suas fraquezas, as lutas que quem sabe nem você pediu para entrar, mas você entrou. O teu histórico familiar não vai te descredibilizar. Assim como Davi lembrou de Mefibosete, Deus está lembrando de você essa noite. Aleluia. Davi nem quis esticar a conversa, e ele encerrou dizendo o que eu encerro dizendo para você. Ele virou para Ziba e para os seus servos e disse: eu não quero saber se ele é aleijado, eu não quero saber se ele é esquecido, eu não quero saber se ele é criado de favor, eu não quero saber, eu quero saber que ele é filho do meu melhor amigo Jonatas. Eu quero saber que ele é o meu sobrinho de coração. E agora eu vou devolver para ele todas as terras que eram do pai dele. Ele vai voltar para o palácio, ele vai morar no palácio, ele vai sentar na mesa comigo todos os dias. E Davi disse: onde ele está, manda buscá-lo. Diga comigo: onde ele está, manda buscá-lo. Diga mais uma vez: onde ele está, manda buscá-lo. Eu não sei o que é que estão falando mal de você, eu não sei quem é que duvida das promessas de Deus na sua vida, eu não sei o que é que o diabo fica dizendo para poder Deus não te honrar, mas no céu o que está sendo dito quando o seu nome é falado é: onde ele está, manda buscá-lo, porque chegou o momento de eu cumprir as minhas promessas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Mefibosete está lá na sua dor, no seu sofrimento, vivendo a sua rotina diária de humilhação, quando de repente entra uma cavalaria real. E uma cavalaria real em Lodebar era novidade. Meu Deus, são mensageiros do palácio do rei. Quem é que estão vindo buscar? E os soldados falam: onde está Mefibosete? O rei manda chamá-lo. E você que sabe a história, porque eu estou te explicando, já está dando glória a Deus e aleluia, porque você sabe que aqui Mefibosete ia viver. Mas gente, a dor de Mefibosete, os traumas eram tão profundos, que em vez de Mefibosete ficar feliz, ele foi preocupado. Ele pensou: o que é que tem a ver o rei do nada, depois de anos me chamar? Ele descobriu que eu estou vivo e ele vai me matar. Ele não tinha como fugir, na verdade não tinha nem como correr. Pegam ele e levam para o palácio. E eu acho muito doloroso o encontro de Davi com Mefibosete, porque quando ele é jogado aos pés do rei, o rei Davi olha para ele e fala: Mefibosete. E eu imagino a emoção dele conhecer o filho do seu melhor amigo. Eu imagino a emoção dele ver nos traços daquele rapaz os traços que o lembrava sobre o seu melhor amigo, que havia o ajudado no momento que ele mais precisou. E ele olha para Mefibosete e fala, e eu acho tremendo, porque nenhuma palavra da Bíblia está ali por acaso. E no versículo que eu queria ler com vocês, mas realmente vai gastar muito tempo, porque é uma leitura extensa, mas eu amo que no versículo a Bíblia faz questão de dizer que quando Davi chama Mefibosete pelo nome e ele fala, sou eu, a Bíblia fala que a segunda expressão que Davi fala é, não temas, Mefibosete.
Olha, tá aí, versículo 7, obrigado. Coloca no telão também, por favor. Versículo 7 do capítulo 9. Davi vira para Mefibosete e fala: não tenha medo. E parando nessa frase, eu queria só imaginar por que Davi disse não tenha medo. Porque eu imagino que Mefibosete tremia. Eu imagino que Mefibosete carregava tanta dor, tanta rejeição, de tanto sofrimento que ele tinha passado a vida toda, que ele imaginava que o que o aguardava era a morte. Eu imagino que ele tremia, aleijado, diante do palácio esse que era para ter sido dele desde que ele nasceu, e que ele foi jogado fora por um infortúnio da vida. E quando ele volta para esse palácio tremendo, o rei cheio de graça, porque Davi aqui representa Deus, olha para Mefibosete e fala: não tenha medo, meu filho, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Por quê? Por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. E eu imagino Davi o abraçando e falando: ô filho, eu tenho tanta coisa para te contar sobre o teu pai. Teu pai morreu quando você tinha 5 anos, mas ele foi o cara mais incrível que eu conheci. E eu imagino a graça de Deus manifesta. E então ele disse: vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você comerá sempre à minha mesa. Naquele dia, não apenas as riquezas, não apenas, irmão, tu tem noção das riquezas que Saul tinha deixado? Irmão, de repente, Mefibosete, de mendigo que morava de favor, vira bilionário, milionário. Mesmo sendo aleijado, tudo é restituído, porque tem um dia que Deus se lembra, porque chega o momento que Deus se lembra. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu já queria convidar a Ana Nóbrega, minha amiga, porque enquanto eu meditava nessa palavra, foi impossível eu não lembrar de uma canção muito antiga do ministério Trazendo a Arca, que fala sobre isso. E sabe o que é que eu queria te encorajar a fazer agora nesse final de culto? Eu queria te encorajar a fazer essa linda oração. Que linda oração, Samuel. Eu convido você a dizer: Senhor, lembra-te de mim essa noite. Senhor, lembra da minha família. Senhor, lembra da minha causa. Senhor, lembra das minhas promessas. Eu te garanto que você não vai estar duvidando. Isso não é sobre duvidar. Você não está dizendo que Deus é esquecido, como eu iniciei pregando. Você simplesmente está dizendo: Senhor, que hoje seja o dia que o Senhor vai pensar em mim com misericórdia, que o Senhor vai pensar em mim com graça. Deus, eu preciso da tua ajuda. Quem sabe tem pessoas hoje aqui no deserto. Quem sabe hoje tem pessoas enfrentando situações que você não vê condição de sair. Quem sabe você tem enfrentado noites de angústia, mas eu venho como profeta dizer para você que é o último instante da madrugada que puxa amanhã pelo braço. Que quando você pensa que não tem como ficar mais escuro, o sol começa a raiar. Então, com toda humildade, com toda fé, quebrantados diante dele, eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos, e como um filho que confia no pai, como um filho que sabe que Deus é o seu pai, eu quero que você diga para ele: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra das tuas promessas, não me deixa cair. Senhor, eu hoje te peço, ajuda-me na minha falta de fé, porque eu vou continuar esperando em ti.